Fiquei feliz demais de ver a Claudinha. Estava sempre contando o Elcio. Agora eu vi a Claudinha. E aqui eu de Bangu tenho mais do que certeza que ela toma um remédio que nós temos que descobrir. Ela não muda. O cabelo não fica branco, não cai, o óculos, tudo igual. Ela toma remédio. O Elcio tem essa fórmula aí, né, Elcio? Mas bom vê-los aí. Com certeza é um casal abençoado. De anos que serviram a Deus com a gente lá. Estão aqui em Bangu. Glória a Deus pela vida dele. Um casal que é uma referência, graças a Deus, né? Ver o Rubem, Daiane, não falou comigo o Rubem, depois a gente vai conversar. Fiz assim, ele não me cumprimentou, mas a gente entende, né, Rubem? Amém. Gente, boa noite mesmo, de verdade, muito bom estar aqui. Eu estou com o pastor Robson Secris, queria que ele ficasse de pé, pastores lá da nossa igreja, são bênção na minha vida, na minha família. Casal muito especial que nós temos lá, que tem muito nos abençoado e vieram dar aqui amém. Se você não disser amém, eles vão dar amém. Então, fique tranquilo. Amém, gente? Oh, Jesus, amém. Culto da família, querido. Nada tão importante quanto a família, né? Eu creio que você tem entendido isso. E eu creio que o Espírito Santo tem ministrado aqui, mês a mês, semana após semana, palavras que direcionam para a nossa vida e alcançam a nossa família. Mas, uma vez no mês, essa igreja tem esse propósito que nós assim, elogiamos, nos inspiramos e com certeza isso tem feito a diferença em muitas famílias. Amém, queridos? Eu queria antes fazer uma oração com você. Ele já falou, nós servimos a Deus lá em Nova Holanda, em Bom Sucesso, pertinho aqui de vocês também, não é tão longe não. E temos sido abençoados lá e podido ajudar e abençoar também pessoas. Sou muito grato pelo pastor Marcos, pela Ivone. A minha esposa não pôde vir, eu falei com a Ivone, ela está dando um suporte à irmã dela, precisando de um apoio, uma situação um pouquinho delicada, e ela está junto lá, dando um suporte lá para a irmã. Então, ela não pôde vir aqui compartilhar com vocês nesse momento. Amém, gente? Queria que você curvasse sua cabeça, nós orássemos. Nós vamos usar esse tema, lute pela sua família. Mas antes eu queria orar mais uma vez, no nome de Jesus. Querido Deus, nós declaramos aqui um tempo do agir do Espírito Santo. Uma liberdade que Ele tem e nós queremos declarar que Ele tem. Nós queremos declarar a liderança do Espírito Santo. Na frente, na inspiração, na revelação, na sabedoria para falar e para ouvir. Que seja, Senhor, o Teu Espírito operando em cada família. Como é bom estar aqui, como é bom orar e crer e ver a manifestação do Senhor nessa igreja. Nesse culto da família, como eu tenho orado nessa semana, Senhor, para que o Senhor alcance corações e famílias aqui. Oramos e somos gratos por essa igreja, gratos pela liderança do pastor Marcos, da Ivone, pastor Luiz, a Érica, o pastor Renato, a sua esposa Arlene. Senhor, nós te louvamos por esses homens e mulheres que têm colocado o coração na tua obra nessa igreja. Louvado seja o teu nome. Nós declaramos aqui mais uma vez a tua bênção sobre cada família, no poder do nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos acompanhar, querido, eu queria compartilhar com você esse tema. A gente vai ler a palavra daqui um pouco, mas começando a entender esse projeto, e nós falamos de um projeto muito comum você ouvir, mas eu digo que a família é o maior projeto de Deus dado aos homens. Desde o início da humanidade, na verdade, antes de existir humanidade, isso já estava no coração de Deus. E Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, e quando Deus vai acrescentar algo na vida dele, para que pudesse completá-lo, Deus dá a ele uma esposa, e ali se torna uma família. Deus poderia dar a ele algum outro poder, alguma outra virtude. Deus poderia fazer dele alguém muito parecido ou até maior do que os próprios anjos, mas Deus forma através dele a primeira família. E você vai começar a entender comigo aqui nessa introdução, onde nós vamos chegar, porque quando você caminha um pouquinho na história da humanidade, houve muitos problemas nessa relação, não da parte de Deus, mas da parte do homem para com Deus. E houve um juízo de Deus no mundo na época, num mundo bem distante de nós, mas existia um juízo. E esse juízo se chama dilúvio. E todos foram dizimados da terra, mas Deus, para preservar o seu projeto e para dar continuidade a um plano, Ele separa uma família. Noé, sua família, filhos e noras. Eles são preservados e eles, a partir deles,
as famílias voltaram a povoar toda a terra. Veja que Deus sempre, queridos, sempre você vai encontrar isso, e nós vamos ver isso na pessoa de Jesus. Deus sempre teve um cuidado e um olhar carinhoso, cuidadoso e poderoso sobre a família. Sobre a família. Quando Deus decide formar um povo, Ele vai chamar uma família, através do seu patriarca Abraão. E a partir dele, ele vai formar o seu povo. Agora, só que interessante, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Que um povo o representasse na terra e esse povo pudesse propagar o seu nome em toda a terra. Só que ele chama um homem que não tinha filhos. Ele era casado, tinha sua esposa não era tão jovem, e além disso, tinha uma questão de saúde que a impossibilitava de ter filhos, era estéril. Mas Deus, Ele mostra para nós aqui, eu queria que você pudesse já começar a guardar esse entendimento que está aí. Porque escute isso, quando unimos a nossa vida ao propósito de Deus, nossas dificuldades se tornam oportunidades. Havia uma dificuldade em Abraão, mas Deus tinha um propósito. E quando se uniu o propósito de Deus a um homem, a sua dificuldade se tornou uma grande oportunidade. Tanto é que Deus, falando com ele, eu não vou ler o texto, você com certeza conhece todo esse contexto no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12. Mas Deus diz: Abraão, de ti farei uma grande nação. Ou seja, o meu propósito é uma grande nação. Eu sei que você tem uma dificuldade, mas se você se unir a mim, ela se tornará uma oportunidade. E querido, eu não sei como, onde, o tamanho, o nome da dificuldade que a sua família possa estar enfrentando. Mas uma coisa eu sei: se você aproximar-se de Deus, buscar a Deus e unir isso ao propósito de Deus, essa grande dificuldade será uma grande oportunidade do agir de Deus. Quem crê, diga amém aí. A única coisa que Deus esperava de Abraão: pastor, tá bom, pastor, eu tenho dificuldade sim. E qual é a família que não enfrenta uma, irmãos? Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito, que quando nós nos unimos a Ele, Ele nos ajuda a encarar, superar e vencer essas dificuldades. E o que é que Deus esperava de Abraão? Que unindo o seu propósito à dificuldade dele, se estabelecesse algo maior do que ele mesmo. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Está muito claro quando ele diz lá o quê? O que o Senhor falou com Abraão lá, irmão? O que está escrito ali? Não estou conseguindo ler lá, mas... O que está lá, irmãos? Guarde isso, querido. Guarde isso, porque isso vai nos acompanhar até o final dessa palavra aqui. Ele creu. O que é que Deus espera de você? Que você creia. A grande ferramenta, ou o grande instrumento de homens e mulheres, pais e mães, filhos, sobrinhos, netos, que querem lutar pela sua família, é a sua decisão de crer em Deus. Ele creu, ele acreditou do que Deus estava falando para ele. E agora é interessante, quando você vai continuar lendo o texto bíblico, o contexto, vai para o livro de Gênesis, capítulo 15, 16. A Bíblia fala que Abraão, ele era um homem de muitas propriedades, tinha uma condição muito boa, tinha servos, e ele tem um diálogo com um servo dele chamado Eliezer, e há um diálogo ali, e Deus envolve Deus também, dizendo: Deus, eu não posso, mas olha só, Eliezer é um cara mais novo e tudo mais, ele pode ter o filho, aí a gente faz um negócio, aí vem para mim, e dá tentando resolver o problema. Só que Deus mostra para Abraão que o filho sairia dele, o propósito era com ele, e a partir de Abraão, Deus estabelece algo, irmãos, que lá no capítulo 12, no versículo 3, Deus declara, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque quando Abraão crê, que lemos agora, Gênesis 15, 6, ele creu. E quando ele creu, ele tomou posse daquilo que Deus já havia liberado para ele. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar onde você estiver. Mas o finalzinho declara algo que não ficou no passado, não está preso em Abraão. Isso está no coração de Deus. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Que alguém diga amém aí. Quem vive na terra, diga aleluia aí. Então, essa bênção,
está liberada para todas. Queridos, você faz parte dessa promessa. Existe uma palavra da eternidade do coração de Deus, que não se perdeu no tempo, ela não perdeu a validade, ela não está obsoleta, ela não está esquecida, ela não está envelhecida, ela é mais atual do que você possa imaginar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vamos lá. O que é que Deus esperava de Abraão? Que ele pudesse crer. E eu quero não provar para você, mas permitir que a palavra de Deus esclareça para você o quanto essa promessa é atual. Porque o fato, agora caminha comigo aqui, o fato de termos uma palavra tão maravilhosa de Deus sobre a minha e a sua família, não nos imune de enfrentar dificuldades, não nos isenta de encarar desafios. Mas eu repito para você, Deus sempre tem um olhar carinhoso, cuidadoso e poderoso sobre cada família. Sobre cada família. É interessante que nós vamos caminhando na Bíblia, na história bíblica. Você vai percebendo Deus desenrolando o seu plano de aproximar o homem dele. E Deus, quando faz isso, Ele sempre está de olho nesse homem se aproximar dele, mas Ele sempre está olhando para uma família para que isso seja estabelecido. E quando, por exemplo, Deus vai escolher um rei, que o povo queria, mas ele não queria, mas ele cedeu. E quando Deus vai escolher o seu rei, porque o primeiro rei o povo escolheu, o segundo Deus escolheu. E quando Deus vai escolher, Deus vai aonde? Numa família. Deus vai numa família. Deus não vai num balcão de emprego, numa universidade. Deus não vai consultar o YouTube nem o Instagram. Deus vai numa família, lá em Jessé. Um senhorzinho Jessé, que tinha uma penca de filhos. Deus vai numa família para escolher um rei. Quando Deus vai estabelecer o seu plano de salvação na terra no sentido prático e real, quando Ele vai trazer a realidade física, o Salvador do mundo, onde é que Ele vai? Numa família. Olha para uma família, José, que era noivo ainda, e escolhe uma família para que pudesse gerar o seu filho. Perceba, quando a igreja nasce, e Deus agora quer que o Espírito de Deus, que a igreja pudesse sair das limitações de Jerusalém, porque a igreja começa com um grupo grande de judeus, tinha uma dificuldade muito grande de entenderem a salvação para quem não era judeu, gentios, houve muito problema com isso no início da igreja, lá no primeiro século. Só que Deus queria alcançar o mundo. E o Espírito Santo agora era o agente, porque Jesus já havia sido elevado às alturas, e o Espírito Santo estava agindo. E quando o Espírito Santo vai dar um start nesse processo, de que o Evangelho era para alcançar o mundo, Ele escolhe uma família. Capítulo 10 de Atos, a família de Cornélio. Diz a Bíblia que cai o Espírito Santo dentro de uma família. Veja que a todo momento Deus está desenhando a história em cima da família. Em cima da família. Você acha que a sua família está fora dos planos de Deus? Eu preciso te afirmar que não. A sua família está debaixo do propósito de Deus, querido. Por mais difícil que possa estar sendo, por mais difícil de entender, de compreender, de aceitar, eu repito para você, o que Deus espera de você nessa noite é que você creia. Agora sim, vamos ler o texto principal, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24. Vamos pegar o exemplo desse homem, chamado Jairo, um pai, que lutou pela sua família. Marcos capítulo 5, esse Marcos aí não é o seu pastor não, tá? Fica rindo aí, eu estou vendo uns rindo aí, Marcos. Eu sei, se ama o seu pastor, diga amém aí. Amém, mas esse Marcos aqui não é o seu pastor não, viu? Está rindo, oh meu Deus. Amém, Marcos 5. Está aí na tela, não é? Versículo, que é o versículo que eu falei? 21. Diz lá, queridos, que... Versículo 21, pulei aqui. Versículo 21. Jesus está voltando de um momento muito turbulento, uma tempestade. Havia feito muitos milagres, e ele passa para outra margem. No versículo 21 vai falar dessa chegada de Jesus, e passando outra vez
num barco para o outro lado. Ajuntou-se ele grande multidão e ele estava junto do mar. Versículo 22. E eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, clamava muito, dizendo: minha filha está morte. Eu te peço que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Versículo 24 diz assim: e foi com ele Jesus, e uma multidão o apertava, mas Jesus foi com ele. Preste atenção nisso aqui, querido. Esse homem decidiu lutar pela sua família. A sua filha estava à morte. Estava à morte. E eu preciso lembrar você o que eu falei há pouco aqui. O que é que Deus esperava de um homem chamado Abraão para estabelecer um propósito, para que a dificuldade dele se tornasse uma oportunidade. O que é que ele disse para Abraão? Abraão creia, e diz: Abraão creu. Abraão acreditou. Jairo, ele chega diante de Jesus crendo. Não é difícil você perceber a crença dele, porque o versículo, se você ler aí, diz que ele se chegou a Jesus. Ele se chegou a Jesus, e queridos, não está muito distante de nós, assim como não estava de Jairo, a promessa de um Deus que abençoaria todas as famílias da terra, e que essas famílias, mesmo estando debaixo dessa promessa maravilhosa, não seriam imunes de dificuldades. Jairo enfrentou uma grande dificuldade, mas ele resolveu se aproximar de Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, porque eu creio que você está dando um passo maravilhoso de se aproximar mais de Jesus. Que alguém diga amém aí. Veja que cada um de nós precisa ter essa proximidade de Jesus. É uma decisão sua. Não terceirize. Não terceirize. Jairo diz que ele não se conformou em ficar administrando a sua dificuldade, que era uma enfermidade muito grave na sua filha. O outro evangelista vai dizer que era de cerca de 12 anos, uma adolescente. E Jairo não ficou administrando a sua dificuldade. Jairo deu um passo de se aproximar de Jesus e buscou. A outra coisa que mostra o texto aí é que ele abriu mão da sua posição. Ele era um principal da sinagoga. Ele tinha uma posição política social muito relevante. Muito relevante. Então, alguém da posição dele naquele tempo tinha servos, pessoas abaixo que eram pagas, ordenadas, servos, para resolver a sua vida, para que ele não tenha que ficar se expondo. Só que a Bíblia diz que Jairo, com toda a sua posição, ele não estava preocupado mais com a aparência, ele não estava mais preocupado com o que iam pensar. E Jairo foi falar com Jesus. Jesus não é muito aceito não. Uns falam que é de Deus, outros falam que não. O governo fica de olho nele, está sendo perseguido. Olha que ele não é bem visto não. Mas Jairo não estava preocupado com a sua posição, porque Jairo decidiu lutar pela sua família. Muitas das vezes nós temos que abrir mão de certas posições, abrir mão de certas razões, se queremos realmente lutar pela nossa família. Quantos estão sustentando a sua razão? O seu estou certo, o seu eu sei o que eu estou fazendo, o seu eu posso, eu sei, não, eu não estou errado, eu estou certo. E nos sustentar uma posição, nos sustentar a sua razão, a sua família está perdendo. Tem alguém morrendo, tem alguém a cada dia se afastando mais da sua casa, tem alguém morrendo estando vivo, ou estando viva, alguma coisa está morrendo. E Jairo, ele abriu mão. Jairo não chegou diante de Jesus. Só que o texto ainda mostra, irmãos, que ele não só se aproxima de Jesus, mas o texto diz que ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus, ele reconhece que Jesus era o Senhor, e que Jesus poderia, tanto é que ele afirma, olha, eu não posso afirmar para você, porque a Bíblia não dá esse detalhe, de que Jairo conhecia o que Deus disse a Abraão no diálogo, a promessa. Mas Jairo, com a sua atitude de lutar pela sua família, ele toma posse daquela promessa, porque quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está dizendo, olha, a minha família está em dificuldade,
Você é o Senhor, você está debaixo de um propósito de Deus. Quantos estão lembrando que esse Jesus que está aqui é o Jesus chamado filho de Davi? Davi, filho de Jessé, o rei que foi escolhido. Jesus é chamado de o rebento de Jessé pelo profeta Isaías. Jesus estava debaixo de uma linhagem de bênção familiar. E quando Jairo se prostra, Jairo como que dizendo, sem usar as palavras que eu estou falando, em dizer, olha, eu sei que existe uma bênção sobre as famílias, e a minha família está passando dificuldades. Ele se ajoelha, ele se prostra, e mais uma vez, Jairo, desculpa a expressão bem clara, ele não estava nem aí para o que iam dizer. Rapaz, você soube, o Jairo, o patrão, rapaz, estava jogado no chão, no pé daquele camarada que estão dizendo que é o Messias. Jairo não estava preocupado com o que iam dizer, porque Jairo estava lutando pela sua família. Eu não sei se você veio aqui para lutar pela sua família, mas eu convido você a ser um guerreiro na sua casa e a lutar pela sua família. E não tenha dúvida, o melhor lugar para que você possa estar como um guerreiro em prol da sua família é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Pastor, como é isso? Preste atenção, querido. Por que esse lugar é o melhor lugar para um guerreiro que luta pela família estar? Porque, queridos, o que está registrado no versículo 24... todo mundo quer, porque diz assim, e Jesus foi com ele para a sua casa. Jesus foi com ele. Sabe que o perigo que Jesus correu? Porque a casa de Jairo era a casa de uma autoridade. Essa autoridade está debaixo do governo do Império Romano. E o Império Romano, na época, estava de olho em Jesus, com muita propensão em eliminar ele, tirar ele de cena, porque ele estava chamando muita atenção, estava com muita popularidade, principalmente aqui, porque você lê o texto, diz que uma multidão o apertava. E gente, o que mais os imperadores, as autoridades romanas gostavam era de multidão. Como eles gostavam disso? Multidão, eles ficavam lá, aquilo enchia o ego deles. Jesus não tinha coroa, Jesus não tinha carruagem, Jesus não tinha nome de uma descendência romana imperial, e uma multidão. E quando, entendam isso aqui que eu vou te dizer, quando Jairo abre mão do que ele tem e é, em prol da sua família, Jesus também diz, eu não estou nem aí para o que vão falar de mim, se eu vou entrar na casa de um cara que é corrupto, de um cara que é falso, de um cara que é da autoridade, porque o povo que estava com Jesus, a sua maioria era o povo mais simples daquelas redondezas, e um povo mais simples era oprimido pelo governo da época. Então eles tinham aversão às autoridades abaixo do governo, como Jairo. Jesus, que estava junto daquele povo simples, vai na casa de um cara desse. Jesus poderia se queimar, mas entenda, queridos, que quando Jesus encontra um homem, um pai, uma mãe, um filho, uma avó, um tio, qualquer um que diz, eu vou lutar pela minha família, Jesus entra na tua casa, ele vai para a sua casa. Porque quando Jairo se prostra, diz que Jesus vai. E Jairo, irmãos, ele tem uma postura que é uma das que Deus mais aprecia, e Deus fica perto de pessoas assim. Que pessoas são essas, pastor? Pessoas que não desistem. Porque diz assim, e Jairo insistiu. Eu imagino aqui, não o texto, que Jairo olhou para Jesus, Jesus talvez um pouco cansado, olhou para ele, é mesmo? Tipo, tem tanta família assim aqui. E Jairo, e acho que ele não entendeu, ele insistiu. O texto vai dizer em outras versões que ele clamava. O entendimento bíblico é que Jairo, quando chega diante de Jesus, fala com um tom. Quando ele percebe que Jesus não deu muita bola, ele aumenta o tom. E para Jesus não ter dúvida de que ele estava falando sério, ele se lança aos pés dele. Querido, Deus anda muito próximo de homens e mulheres que não desistem. Deus anda muito próximo de homens e mulheres que perseveram. E esse aspecto, irmãos, você vai
nos fazer lembrar do seguinte: qual o valor da sua família? Qual o valor do seu casamento? Qual o valor dos seus filhos? Qual o valor desse bem maravilhoso que Deus colocou na minha e na sua vida? Para Jairo, era tudo. Porque ele abriu mão de tudo. Porque era a sua filha, a sua família que estava ali. Agora, preste atenção nesse contexto aqui. Olha só, ele lutou, querido. Ele lutou. Ele chegou a Jesus. E Jesus se chegou a ele. Quem está ouvindo, diga amém. Ele se chegou a Jesus. Ele abriu mão da sua postura. Veja, prostrou-se, perseverou, insistiu. Eu quero ser muito claro para você em dizer que de repente Deus, hoje, está começando um processo de restauração, de revitalização, de reconciliação, de pacificação na sua casa. E eu não quero pintar nenhum quadro profético para você dizer que tudo vai ser resolvido hoje, nesse culto. Mas se começa aqui um processo que vai precisar encontrar em você perseverança, insistência, crença, determinação. Porque se você, a gente não leu todo o contexto aqui de Jairo com Jesus, mas quando Jesus vai para a casa dele, Jesus não chega 5 minutos depois, meia hora depois. Jesus vai andando, e uma multidão apertando, e uma mulher surge no meio, precisando de ajuda. Interessante que Jesus não atende ela, mas ela aciona, essa é uma outra palavra, que você já ouviu aqui com certeza. Mas Jesus não atende ela, mas ela consegue trazer o poder de Deus sobre a vida dela, é ao ponto de Jesus falar: olha, eu não orei, eu não fiz nada, mas eu só sei de uma coisa, de mim saiu o poder. E ela extrai o poder de Deus. Tudo isso entre o Jesus que vai à casa dele e até chegar. Se Jairo não fosse perseverante, ele diria para Jesus: mas Jesus, tu não falou que vai na minha casa? Eu já me joguei nos teus pés, já declarei que você é meu Senhor, já fiz tudo, e você está aí discutindo com os discípulos, e saiu poder. Que história é essa? Minha filha está morrendo. Mas quando alguém está perseverando, queridos, o tempo, as incompreensões que você vai encarar entre o pedido e a resposta não vão conseguir frustrar o teu coração. Jairo não se frustrou. Esse versículo não está no slide, mas eu queria ler com você. Não precisa tirar o slide não, querido, que ainda tem um ainda aí. Em Marcos, no próprio capítulo 5, quando Jesus passa daquele momento, e o versículo 35 e 36 registra o momento. Se você puder abrir no seu celular, na sua Bíblia aí, beleza, mas não tira o slide não. Marcos 5, 35 e 36 é o momento que Jesus chega na casa dele. Jesus chega na casa dele, e quando chega, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda as incomodas o mestre? E interessante que Jesus vai dizer para Jairo o que Deus esperou encontrar em Abraão, para que a promessa fosse estabelecida: não temas, crê somente. Versículo 36. Jairo, não temas, crê somente. Você consegue lembrar essa expressão em outras palavras para Abraão? Abraão, Eliezer, vai nascer um menino, é de você que vai sair, creia. Abraão creu, e a promessa aconteceu. Abraão creu, e a dificuldade dele se tornou uma oportunidade. O que é que Jesus estava dizendo para Jairo? Jairo, se você crê como Abraão, a tua dificuldade será uma grande oportunidade para um milagre de Deus acontecer na sua vida. Deus não mudou, queridos. A fé continua sendo a ferramenta dos vitoriosos de Deus, os que confiam nele. Jairo, crê somente. E é interessante você ver isso aqui, irmãos, preste atenção. Abraão creu e partiu. Partiu Abraão, Gênesis 15, ele creu e partiu. Jairo creu e Jesus fez o quê?
partiu com ele. Você está entendendo que a dinâmica de Deus é a mesma? Deus não muda. Deus não muda. Abraão creu e partiu, e logo depois o seu filho nasceu. Jairo creu e Jesus partiu com ele. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos nessa noite mais uma oportunidade de sair desse espaço maravilhoso e Jesus ir comigo e com você para dentro da nossa casa. E talvez dentro da sua casa estejam alguns como estavam dentro da casa de Jairo. Olha, eu não sei porque você foi na igreja, esse culto da família, você perdeu teu tempo, choveu, pô, ficamos aqui assistindo uma Netflix, estávamos aqui, coisa boa, tu foi para lá, rapaz, chuva, tá frio. Por que você foi lá? Disseram para Jairo: o que você foi fazer lá, rapaz? Não incomoda mais não, já morreu, não tem mais jeito. Mas eu quero ir terminando dizendo para você que homens e mulheres que creem, eles abrem a porta da sua casa para dizer algo fundamental: que na minha casa quem tem a última palavra é Jesus. É Jesus. Jairo, quando saiu da sua casa para buscar Jesus, a última palavra era das circunstâncias, era dos problemas. Os seus servos lá disseram: olha, ela morreu. Mas quando Jairo se aproxima de Jesus, se prostra e se conecta com Jesus, agora Jesus está na frente. E homens e mulheres que creem em Jesus abrem a sua casa, abrem o seu casamento, abrem a sua intimidade, para permitir que a última palavra saia da boca de Jesus. Decida crer somente, pois a última palavra vem da boca de Jesus. Decida crer, querido. Pode estar certa, a igreja de Nova Vida não tem fórmula mágica para salvar casamento de ninguém, querido. Seu pastor é uma bênção, mas ele não é um X-Men que vê além da parede, que consegue tirar dinheiro do chão, que consegue ver o que ninguém está vendo. Ele é como você, como eu. Temos que crer, querido. Estamos aqui para crer. Cada semana, cada culto é uma oportunidade de você alimentar a sua fé para crer. Crer, pastor, crer somente. Quando Jesus diz para Jairo: Jairo, creia. Se ele ficasse só no creia, Jairo poderia abrir precedente para alguma coisa ser acrescentada. Creia, mas tem isso aqui, creia. Não, crê somente. Sabe o que é que Jesus chamou Jairo para viver? Está nos chamando para viver em família. Dependência total e absoluta de Deus. Jairo, creia. E esse somente é o seguinte: isso te é suficiente. Jesus é suficiente na sua família. Jesus é suficiente no seu casamento. Jesus é suficiente em qualquer dificuldade que você possa estar vivendo e passando. E que alguém diga: olha, tudo bem, você foi no culto da família, beleza, mas olha só, aqui na terça-feira às 5 da manhã tem um negócio que eu faço que, rapaz, ajuda e tal. Jesus é suficiente. Creia nele, somente nele. Nós somos uma igreja, irmãos, cristocêntrica, aonde Jesus é o centro de todas as coisas. Somos uma igreja que declaramos que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus restaura, só Jesus leva para o céu, só Jesus perdoa pecados. Ele é suficiente. Nós não abrimos mão disso, não abrimos mão. Ele é suficiente. Jesus, o Rei da Glória. Em qualquer área da sua vida, estamos falando da família, mas talvez o seu caso não seja família. Jesus é suficiente. E o que Ele espera de nós é isso: creia, dependa dEle e somente dEle. Dependa dEle, querido, confia nele. Eu não sei se você talvez esteja um pouco distante de Jesus, da igreja. Pastor, a igreja? Sim, porque a igreja é o corpo dele. Quando você se ausenta da igreja, da comunhão da igreja, dos cultos, você está se ausentando de Jesus. Por quê, pastor? Simples. Porque a tua cabeça, se tira do teu corpo, tu morre. Alguém entende isso aí, irmãos? Quer que eu faça um exemplo aqui?
Eu chamo o Rubens aqui, tenho que tirar a cabeça dele, ver se ele vai, entendeu? Não vai, a cabeça anda com o corpo. Assim como homens e mulheres que querem buscar a Deus e se ausentam da comunhão do corpo, estão se ausentando de Jesus. Eu sei que alguns falam outras coisas aí, mas olha, estamos aqui comprometidos com a palavra. A palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Simples. Eu quero convidar você a um tempo de reconciliação com Jesus. Você precisa dar esse passo. Ah, pastor, é minha filha. Ei, quem está aqui é você. Jairo decidiu. Ele não mandou a mãe ou a esposa, não sabemos se tinha ou não tinha, no texto não mostra. Ele não mandou criados, ele não mandou terceirizar. Ele disse, eu vou lutar pela minha família. E ele levou uma dificuldade que encontrou um propósito de Deus. E eu afirmo que eu já disse aqui, quando a sua dificuldade encontra o propósito de Deus, ela se torna uma grande oportunidade para um grande milagre de Deus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar junto agora. Em nome de Jesus. Você veio nessa noite, talvez, não sei se você não sabia, mas o último domingo do mês aqui na igreja da Bangu, Família da Fé, é o culto da família, onde há um propósito, uma direção de Deus, de orar pelas famílias, abençoar as famílias. Mas queridos, eu preciso lembrar você que essa bênção começa com alguém. Abraão foi o que decidiu crer, e a partir dele a sua família foi abençoada. A sua esposa recebeu o milagre de ser mãe, porque não podia ter. Se ela pudesse não era milagre, mas ela não podia e foi milagre. Mas começou por ele. Jairo, a sua filha estava morrendo, ela não poderia ter Jesus, mas Jairo foi e o milagre alcançou a sua filha. Você, quem sabe, foi o escolhido na sua casa para ser o agente de Deus, para unir o propósito à dificuldade. E se a sua família tem enfrentado dificuldade, una essa dificuldade ao propósito de Deus. Como? Se renda a Jesus, se reconcilie com Jesus, volte-se para Jesus. Se você está distante, nessa noite eu queria que você curvasse sua cabeça, todos nós. Eu queria orar diretamente por você. Eu queria que você apenas fizesse um sinal com a sua mão, aonde você está aqui no santuário, e dissesse, pastor, ora por mim, porque como Jairo, eu quero me render a Jesus, e eu vou lutar pela minha família. Onde você estiver, levante uma das suas mãos. Eu quero orar só, eu vou orar. Isso, pode levantar, eu estou vendo pessoas levantando a mão aí. Isso, levante, se volte para Ele. Jesus é o Senhor, querido. Você está na casa dEle, no santuário de oração. Essa casa é casa de oração. Você que está levantando as mãos aí, eu estou vendo algumas mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá atrás, 10 ali, aleluia. Você que levantou as mãos, mais uma ali, põe a mão no coração aí como Jairo. Oh querido, vai, se coloca diante dele. Jesus está vendo tuas mãos levantadas, Jesus está vendo teu coração quebrantado, Jesus está vendo homens, não só homem, mas um pai, um filho, uma esposa, um marido. Jesus está vendo você agora com a mão no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que declarou a bênção sobre as famílias da terra. E nessa noite, Pai, 11 pessoas estão colocando as mãos no coração, como Jairo, se reconciliando contigo, como Jairo dizendo, Jesus, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida, como Jairo dizendo, eu quero Jesus. E eu oro por elas, meu Deus, para que na semelhança da experiência de Jairo, elas tenham uma grande experiência contigo, pessoal. Você que está com a mão no coração, Jesus está dizendo que é pessoal com você. Escute, nada do que você possa ter como difícil é maior do que o propósito de Deus. Jairo ouviu todos dizendo, ela morreu, não tem mais jeito. Talvez alguém tenha dito para você que você não tem mais jeito, que não tem mais solução tua casa, que não tem mais solução tua vida. É mentira, porque Jesus agora é quem tem a última palavra. Não temas, crê somente. Pai, abençoamos cada família que está aqui essa noite, cada família.
E agora, Senhor, eu estendo as minhas mãos para que as famílias dessa igreja sejam alcançadas de maneira poderosa por essa promessa. Cada casal, cada filho, cada esposa, cada marido, cada família representada seja alcançada pela palavra que diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós estamos crendo, Senhor, eu creio, eu declaro que creio e creio de verdade que essa palavra é para essas famílias. Libera, Senhor, uma unção de vida, uma unção de paz, uma unção de cura, uma unção de reconciliação, uma unção, meu Pai, que renove cada família em nome de Jesus, que restaure cada família em nome de Jesus. Toda enfermidade seja agora curada em nome de Jesus. Todo problema de desavença receba a graça do Senhor em o nome de Jesus. Cada família seja alvo do cumprimento dessa promessa em nome de Jesus. Quantos creem, digam glória a Deus. Diga assim: eu creio que a bênção de Deus está sobre a minha casa. Diga: eu declaro que nenhum membro da minha casa ficará de fora dessa promessa. Diga: eu creio que em Jesus eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia.